Oi, gente. Eu tenho aproveitado essa quarentena, esse isolamento, para ler bastante sobre futuro, né? Exercícios de futuro e tal. E hoje a gente vai falar sobre design e tecnologia. A gente vai falar sobre um arquiteto e designer brasileiro que ele está trabalhando bem nesse setor do encontro entre design e alta tecnologia. Quando a gente está falando de tecnologia, a gente pensa em inteligência artificial, learning machine, essas coisas que vão trazer essa revolução, essa quarta revolução industrial, que é a automatização dos processos, né, e dos postos de trabalho. Então, por exemplo, a gente vai ter carros autônomos que vão dispensar os motoristas e vão ser mais seguros, vai ter uma série de vantagens. Isso pode criar um problema social, que é o que as pessoas têm discutido. É sobre isso que eu tenho lido, mas hoje a gente vai ver um arquiteto que ele consegue misturar tanto a memória, a nostalgia, com essa tecnologia de ponta e criar produtos mais poéticos e experiências de design mais ricas a partir disso. Então vamos ver hoje esse arquiteto aqui, ó. Vamos ver a história do Guto Requena. Guto Requena e o meu produto favorito dele, que é esta coleção aqui, Noise Chair, que é um produto de 2012. Só para vocês já terem um pouco do visual dessa cadeira. Mas vamos ali então falar um pouco do Guto Requena. O Guto Requena, ele é um arquiteto daqui de São Paulo, né? Ele está baseado aqui, o escritório dele fica aqui, mas ele nasceu no interior, em Sorocaba, em 79. E aí ele vai vir estudar aqui na USP, onde ele vai fazer graduação e mestrado, e ele se forma ali em 2007. E em 2008 ele funda o escritório. Então, logo depois que ele se forma, ele já começa no trabalho autoral. E o estudo dele do mestrado é um estudo sobre a moradia contemporânea. Ele vai integrar o Nômades, que é um núcleo de pesquisa lá da USP que estuda essas novas formas de morar. E ali ele vai se debruçar sobre a tecnologia, né, os avanços tecnológicos e a relação do espaço e qual que é esse novo modo de viver. E para o estudo dele de mestrado, ele vai fazer um estudo de caso do próprio apartamento dele, onde ele vai tentar entender a vida contemporânea e como esse lugar tem que ser versátil, tem que ser possível criar novas configurações, se livrando um pouco daquele clássico da sala de jantar, sala de visita, sala de TV. Ele vai quebrar isso e vai fazer um espaço multifuncional. Esse projeto ele chama Bohemian Cyborg. Ele vai ser o primeiro que vai começar a dar uma repercussão midiática para o escritório do Guto Requena. E aí o que ele faz nesse projeto é criar um espaço amplo, aberto, inspirado num loft nova-iorquino, que a gente sempre ouve falar, só que ele tem algumas configurações possíveis nesse apartamento. Então ele vai ter modulação para formar um escritório, porque nessa época ele trabalhava lá, para formar uma mesa de jantar, para receber os amigos, para abrir espaço para uma pista de dança e tal. E aí ele vai seguindo trabalhando nessa ideia de atrelar a tecnologia com a arquitetura e o design. E ele vai se debruçar sobre alguns programas de automação e de learning machine e de inteligência artificial. E como que ele pode usar isso para criar um design. E aí com esse projeto ele vai começar a se debruçar mais sobre os interesses reais do escritório. Lembra a Nendo que tinha 4 bases, o humor, a nostalgia, a surpresa e a ironia? O Guto Requena ele vai ter uma visão parecida, onde ele vai querer trabalhar memórias, emoções e a tecnologia. Como que ele junta essas 3 coisas para criar tanto produtos numa escala pequena, né, quanto ambientes numa escala mais arquitetônica. E pensando na união desses 3 pilares, ele vai desenvolver o produto que a gente vai ver hoje, que é a Noise Chair. Vamos ver então como que a Noise Chair vai atacar aqueles 3 pilares do escritório do Guto Requena, que é a memória, a emoção e a tecnologia. Vamos começar pela emoção.
O que o nome da cadeira já sugere, né? Noise chair, é barulho, cadeira barulho, é que o Guto Requena, de certa forma, vai tentar materializar o barulho. E qual barulho ele vai tentar materializar aqui? O barulho das ruas de São Paulo, as mais barulhentas, por exemplo, a 25 de março. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá na 25 de março e vai gravar um tempo de áudio do que está acontecendo ali. Aquela gritaria, as pessoas oferecendo produtos mais baratos, carros passando, todo esse barulho de São Paulo, essa coisa urbana. Essa é a emoção que ele vai tentar trazer no produto. E aí a gente pode passar para a memória. Para a memória, ele vai pensar o suporte, as formas, que formas ele vai trabalhar. E aqui a gente vai ver que não tem nenhum desenho. Esse produto ele não parte de um desenho na prancheta do designer refletindo sobre as funções. Ele vai partir da ideia de trazer esse barulho para um suporte. E o suporte que ele vai usar, que é buscar a memória, são clássicos brasileiros do design. Nesse aqui, em específico, ele está usando a girafa, da Lina Bobardi, que é uma cadeira lá dos anos 60, de madeira, toda reta. E aí o que ele vai fazer é tentar colocar esse barulho nessa cadeira toda formal e funcional, toda retinha, toda certinha. E aí como que o barulho da cidade interfere nesse objeto, nas formas dele. E para fazer isso a gente chega no terceiro ponto, que é a tecnologia. A tecnologia ele vai usar um programa onde ele vai colocar, essa frequência de barulho vai deformar a cadeira de certa forma. Então, ao invés de desenhar essa cadeira, ele vai modelar ela num software 3D, que a gente usa para começar a prever os objetos, a fazer o projeto sem precisar ficar construindo toda vez um móvel. Então ele vai desenhar essa cadeira nesse software 3D, ele vai pegar um outro software onde ele vai parametrizar esse desenho. E aí nesse outro software ele vai pegar, por exemplo, os decibéis, quando chegam nesse ponto, causam uma deformação na cadeira. Quando ele chega a outro tipo de som, causa outra deformação. E aí ele vai fazer toda uma programação e vai mandar rodar esse programa no modelo 3D. E aí ele vai deformar essa cadeira como se o som estivesse entrando nela e deformando ela. E aí ele vai chegar nesse resultado, que é essa cadeira toda com esse visual meio quebrado, assim, meio como se ela estivesse emanando um som mesmo. E essa cadeira, mais um ponto da tecnologia que ele vai trazer, ela é impressa em 3D, porque é quase impossível fabricar isso numa máquina dessas industriais clássicas, sabe? Que você só consegue fazer certos ângulos, certo tipo de bitola de madeira e tal. Então ele vai usar mais esse recurso tecnológico, que é a impressão 3D, onde a gente pode fazer qualquer ângulo, sem ficar se preocupar com desmolde, por exemplo. Vamos então recapitular naquele nosso esquema visual aqui. Então, como esse produto ele não foi desenhado numa prancheta, ele é um pouquinho diferente aqui no raciocínio de projeto dele. Vamos pensar nas três plataformas que o Guto Requena quer unir no escritório, que é a memória, a tecnologia e a emoção. E aí o que cada coisa vai representar? A memória ele vai trazer de um objeto de design antigo, que vai ser a cadeira da Lina Bobardi de girafa. Da tecnologia ele vai trazer uma inteligência artificial, que vai ser um jeito de parametrizar o desenho. E da emoção, ele vai trazer o barulho da rua. E aí ele vai juntar essas duas coisas, essas três coisas, através de um programa 3D, um programa de parametrização e o barulho que ele vai gravar na rua. Tudo isso vai ser feito nesse ambiente 3D digital. Então o barulho ele vai alimentar essa inteligência artificial, né? Indiretamente aqui ele está associado com esse ambiente 3D. E aí essa inteligência artificial vai deformar essa forma 3D e vai chegar no resultado que vai ser a cadeira cheia da interferência do barulho. E tudo isso foi feito num ambiente digital 3D. Então ele vai mandar para uma impressão 3D, que vai materializar esse objeto que a gente conhece.
Bom, acho que a importância desse produto para o design contemporâneo é bem clara, né? Ele vai ser um dos primeiros projetos brasileiros que vai trazer esse questionamento de como usar as tecnologias para criar forma, como que elas vão influenciar o design mesmo. Porque o Learning Machine, as inteligências artificiais, elas são inevitáveis para o futuro da humanidade. E aí, o que é legal dele é que ele vai mostrar que o ser humano é importante nesse processo, né? Que a gente não precisa ficar com medo das máquinas. Então, o ser humano, ele vai sair da posição da pessoa que está criando a forma e vai entrar na posição da pessoa que está criando o conceito, né? O questionamento, que é como que você traz o barulho da cidade para um objeto e aí desperta nisso emoção nas pessoas. E aí ele vai trabalhar com essa tecnologia não fria que a gente está acostumado. Quando a gente olha e a gente pensa um negócio frio, minimalista, ele vai trazer emoção e memória nessa tecnologia. A memória através de um produto antigo de design, a emoção através do barulho da cidade e a tecnologia através do processo e da impressão 3D. Então ele está também questionando se essa tecnologia ela precisa ser fria, como a gente costuma imaginar. E eu tenho uma conexão emocional com esse produto bem forte, assim. Ele é de 2012, né, que é quando eu estava terminando a faculdade e eu sabia que eu queria trabalhar com design autoral e estava procurando algum tipo de linha de design autoral que eu pudesse agregar no meu trabalho de conclusão de curso. Por fim, eu acabei usando som e música no meu trabalho, numa pesquisa sem tecnologia. Então esse projeto ele me influenciou, né? Essa coisa de trazer o barulho para um objeto. Eu trouxe a música num outro processo. E além disso, em 2012 eu vim para essa semana de design, vi esse produto pessoalmente. E nessa semana de design eu lembro que eu sentia como se eu estivesse num movimento de vanguarda, assim. Claro que é muito cedo para dizer que foi uma época de vanguarda, mas era um movimento criativo muito forte, assim. O mercado estava muito criativo com esse tipo de proposta. Porque a gente tinha vindo de uma crise de 2009, que a gente passou mais ou menos bem por ela não tinha refletido tanto, e aí infelizmente a gente acabou entrando numa crise depois, né, de 2012. Mas esse movimento, ele fez os criativos criarem mais, colocarem mais energia, assim, coisas mais inovadoras. E eu lembro que eu fiquei muito alimentado por essa energia e por essa vontade também, que é o que eu tenho tentado buscar no meu trabalho. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, tanto quanto eu gosto. Comenta aqui o que vocês acharam dele. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilha com as pessoas. Me segue lá no Instagram para a gente ter uma relação mais próxima, assim. Eu quero voltar a fazer aquelas análises que eu fazia lá, que estão meio paradas, mas eu tô com um problema um pouco de quando encaixar elas durante a semana, para não bater com o vídeo aqui do canal, que eu acho que tá ficando meio estranho quando bate. Mas é isso, a gente se vê então essa semana ainda.